assinante da TV Destaque. Estamos iniciando mais um programa, Direitos e Deveres, Cidadania e Ação. Programa com a preocupação de trazermos informação e cidadania ao nosso telespectador. Hoje, mais uma vez, na companhia do Dr. Rodrigo Prates, com quem eu tenho muita alegria de participar e dividir a bancada. E, Dr. Rodrigo, o que nós temos de bom hoje, de novo, para o nosso telespectador? Estar com você novamente. A professora Rosana está de férias. Estaremos eu e o Clóvis nos próximos programas aqui com você, telespectador. E acredito, Clóvis, que nós merecíamos uma pauta voltada ao mês do advogado, que é o mês de agosto. E não é à toa que o nosso convidado de hoje trará uma reflexão sobre esse tema, sobre esse mês do advogado. Então, nosso convidado é advogado criminalista, presidiu a Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Criança e Adolescente da OAB Guarulhos, conselheiro municipal do Conselho de Defesa das Pessoas com Deficiência, foi conselheiro estadual da OAB São Paulo e é o atual coordenador regional de prerrogativas do Alto Tietê da OAB de São Paulo. Já foi nosso convidado em outra edição do programa com um tema muito interessante, não, Clóvis? Sobre consciência pública e afins. Nosso convidado é o querido amigo Marco Antônio Arantes de Paiva. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite, colega Clóvis, colega Rodrigo Prates. Estamos aqui mais uma vez unidos em nome da advocacia. Muito bem. Doutor Marco Antônio, alegria de recebê-lo. E, como bem falou o Rodrigo, esse mês comemoramos a criação dos cursos jurídicos, o Dia do Advogado, né, o mês do advogado. E eu gostaria de começar com a seguinte indagação. Quando a gente comemora uma data, normalmente a gente faz uma festa, né? Cheia de alegria. Os advogados, na sua ótica, você que sempre foi muito crítico, temos o que comemorar ou temos o que lamentar? Professor Clóvis, Rodrigo, aqui peço licença para tratá-lo assim, jovem e brilhante advogado, esperança nossa da advocacia. Professor Clóvis, telespectador, temos para comemorar, sim, a amizade. A união da classe em torno de seus princípios, sua ética, o seu desejo realmente de comemorar, de fazer uma sociedade mais justa e humana. Isto é para comemorar, porque a contrapartida, o outro lado desta moeda, é o dia a dia duro da advocacia, o dia a dia em que o Estado não tem o menor respeito pelas leis que temos aí, leis que zelam pela prerrogativa do advogado. O advogado hoje ele é um sujeito que fica sob as ordens administrativas, sob a oportunidade e conveniência do diretor de cartório, oportunidade e conveniência da lista de espera do juiz de direito, que tem realmente muito trabalho, não há nem dúvida, mas, enfim, nós estamos vivendo numa sociedade, vamos dizer assim, de princípios administrativos, que deixou de lado os nossos princípios de direito. Isso é uma realidade. Comemorar o quê? É a nossa amizade, professor. Talvez seja mais lamentação do que comemoração? Não, eu ainda sou otimista. Eu ainda, como Anne Frank, digo, ainda acredito nos homens. E eu acho que é por isso que nós estamos aqui. E você é a maior prova disso, Rodrigo. Obrigado. Doutor Marco, a Regional de Prerrogativas ainda não foi instalada. Não. Mas já estão nomeados tanto presidente quanto coordenador. Estão sendo feitas as nomeações dos conselheiros para compô-la. E o senhor já atuou muito tempo, tanto como conselheiro quanto nessa área de prerrogativas. Talvez tenha um pouco mais de
de conhecimento técnico para responder essa pergunta. Como andam as prerrogativas dos advogados? Só antes do doutor Marco Antônio responder, para o telespectador entender, quando se fala em coordenador da regional de prerrogativas do Alto Tietê, nós estamos falando de uma regional formada OAB Guarulhos, OAB Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Arujá e Santa Isabel. Então, Itaquá, realmente, bem lembrado. Então, são essas cidades, né, as subseções da OAB, envolve o interesse desses advogados, que é um grupo significativo, né? Acredito que 8 mil advogados, mais ou menos, né? 16 mil. 16 mil? 16 mil nesta região. São os votos que nós temos hoje dos advogados dentro do Colégio Eleitoral de São Paulo. 16 mil advogados. A sua pergunta, doutor, não é fácil responder, não. Por onde olhamos, encontramos violações das prerrogativas. É uma portaria no 1º Distrito Policial que restringe o horário e a visita dos advogados ao mote de que há certo abuso, havia alguma coisa lá. As reclamações constantes da nossa, inclusive, 57ª subseção, quer na gestão anterior, quer nesta gestão, com relação a uma juíza que não conhece prazos processuais, que não reconhecem a figura do advogado como auxiliar da administração da justiça, ou ainda nos presídios. Bem ou mal, nós trabalhamos de praticamente 2002 até agora nos presídios. Aqui em Guarulhos a coisa está um pouco calma e muito tranquila, mas no Alto Tietê realmente ainda há alguns problemas. Por exemplo, em Suzano e em Mogi das Cruzes, os diretores teimam em não respeitar as prerrogativas dos advogados. As senhoras com essas modernas roupas, com muito metal, tem quase que se despir. Então a gente está tentando fazer um trabalho. E para fazer esse trabalho realmente é preciso haver uma união, é preciso haver uma rede que fale a mesma, que tenha o mesmo discurso. Então por isso até a nossa busca, quando conselheiro, da implantação da regional, para que tivéssemos um link direto com a seccional São Paulo, para que nas 9 subseções, 8 subseções, falemos e tenhamos o mesmo discurso de respeito às prerrogativas. Essa é a função da regional. Um link, uma ajuda, até para as subseções, que cada subseção tem a sua própria comissão de prerrogativa, e então, se houver necessidade, fazemos uma assessoria e levamos a questão mais diretamente para São Paulo, para que tenhamos uma só voz defendendo as prerrogativas dos advogados na região do Alto Tietê. Doutor Marco Antônio, essa é uma questão que nós sempre trazemos à discussão, e é uma questão muito delicada, porque nós vivemos um momento, a sociedade vive um momento de muita violência, né, muitas arbitrariedades, e o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele obviamente atua em defesa daqueles que cometem os delitos, né? E existe hoje um movimento meio que orquestrado, e a sociedade, lamentavelmente, no meu modo de ver, comprou essa ideia de que advogado, quando atua dessa forma, atua contra a própria sociedade. Como que todo advogado criminalista, na verdade, passa a ser o advogado mau, em vez de ser o advogado das liberdades e do cidadão. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão a respeito disso, porque o advogado atua para cumprir um mandamento constitucional. Só que nessa onda e um discurso muito
fácil, terminam colocando muitas vezes o advogado contra a própria sociedade. Faça uma reflexão para nós sobre isso, doutor. O papel do advogado, professor, o senhor sabe, tanto quanto eu, ao mesmo tempo que eu, ele tem por escopo a busca da justiça e da paz social. Quando o advogado criminal milita neste campo, ele está mantendo um equilíbrio entre o interesse da sociedade, o interesse da sociedade que é o da pacificação, e o interesse do cidadão. E essa pacificação, essa contenção do cidadão que está em conflito com a lei, ela funciona como? Na seriedade da aplicação do rigor da lei. Quando o Estado ultrapassa esse limite da lei, ele entra numa esfera de ranço, de revolta do preso com relação à sociedade. As penas estão aí para serem aplicadas efetivamente e, não raras vezes, o advogado se antepõe tão e somente com relação ao limite da pena, não com relação à culpa ou não. Este é o papel do advogado criminalista. E quando nós, advogados criminalistas, diminuímos essa revolta do cidadão culpado, que de um determinado momento, quando ele se sente injustiçado, ele começa a culpar a sociedade pelo seu crime, então é nesse momento em que a nossa consciência de advogados, ela se torna tranquila, porque fizemos o nosso papel de salvaguarda da própria sociedade. O cidadão hoje, por exemplo, professor, nós estamos assim, passamos por um tempo de 86, 96, época de 90, quando se instalou, se conheceu o crime organizado, era uma figura, um palavrão. O crime organizado era uma coisa maluca. E hoje nós vemos que não é nada maluco. O crime organizado está aí. Ele está aí dentro da prisão, ele está aí dentro do Estado, nas repartições públicas, no Petrolão, no Mensalão. Enfim, ele está em todos os lugares. Agora, nós precisamos estabelecer um limite. Já dizia da outra vez que, sabe, certos juízes ultrapassam esse limite, a sociedade aplaude. O advogado está aí exatamente por isso. E para isto, nem sempre o nosso papel é um papel de ser simpáticos. O nosso papel, na verdade, é defender a sociedade. Porque esse cidadão, hoje condenado, e é uma questão que hoje eu vejo, depois de 36 anos advogando, passando por diversos processos, eu vejo que os meus clientes de 10 anos atrás, hoje estão em liberdade. E continuam meus clientes por quê? Porque o presídio não reformou, não melhorou e eles voltaram para o crime. Uma realidade que eu estou vendo triste. Eles entraram naquela época na faixa dos 30 anos, hoje eles estão na faixa dos 40, cometendo crimes mais bem elaborados. O que antes assaltava mais organizados. É o crime que se organizou. Então, o papel do advogado neste momento social é pacificação. É menos ranço, menos rancor, menos violência depois. O que hoje me assustei pela manhã. A polícia militar no estado de São Paulo fez uma perseguição e prendeu 3 cidadãos. Não houve resistência seguida de morte, que era uma coisa que no estado de São Paulo sabemos muito bem. Os boletins de ocorrência eram todos. Perseguição, tinha morte. Então a sociedade começa a trabalhar esses valores. É necessário prender. É necessário coibir o crime. Não é necessário matar. Bom, o primeiro bloco está finalizado. Infelizmente já estamos chegando aí ao final desse primeiro momento. Dr. Marco, no segundo bloco, gostaria que o senhor respondesse sobre presídio. Algumas questões relacionadas à prisão, reclusão e detenção. Nosso programa vai ao ar aos domingos às 22 horas e às terças-feiras às 7h30, com transmissão ao vivo pelo site tvdestaque.com.br. É o antigo site Mudou D11. o site, né? É o antigo site d11.com.br. Agora é tvdestaque.com.br. Voltamos já, fique aí. Até logo.